Boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à metodologia ativa. Nós sabemos da importância dessa metodologia, o que ela tem realmente proposto ao nosso processo educacional. A epistemologia tradicional continua sendo um verdadeiro monólogo. E como mudar esse sistema? Esse sistema nós mudamos, nós conseguiremos avançar fazendo uma grande transformação através da metodologia ativa. Dentro da metodologia ativa, nós temos uma das técnicas que, por sinal, é considerada uma das mais eficientes na trajetória pedagógica, e nós vamos tratar, conhecer mais a respeito da gamificação. Vamos lá. Nós sabemos que a neurociência, ela nos informa da predicação, da importância que ela pode exercer nesse processo de ensino-aprendizagem. Sua contribuição no desenvolvimento cognitivo, no que concerne a ligação entre pensamentos, emoções e comportamentos, não resta dúvida, é de grande valor. Porém, para vencermos essa prática tradicional que torna uma sala de aula um verdadeiro monólogo, uma solidão para o aluno, é necessário, é pertinente, é indispensável nós adentrarmos na metodologia ativa com uma das suas técnicas, que é a gamificação. Mas o que é gamificação? Olha, a gamificação é uma técnica da metodologia ativa que consiste em usar princípios e recursos de jogos em outros contextos, como na educação, de forma a engajar os alunos na aprendizagem. Como é isso, Roseli? Olha, observe que ainda que o lúdico faça parte da metodologia ativa, falar em gamificação não significa fazer da sala um grande tabuleiro, um videogame. Então, vamos ter o cuidado para não confundir, porque o conceito da gamificação é mais abrangente. Ela trata de aplicar no contexto educacional, não é simplesmente só o jogo, o utilizar o jogo, mas é uma nova dinâmica de que ela se engaja aplicando os princípios, as regras estabelecidas nos jogos, que vão ser as mesmas regras, os mesmos princípios estabelecidos na vida educacional. Então, isso é muito importante que vocês observem e entendam que é distinto, certo? Há uma diferença. Nós poderemos usar, dentro da metodologia ativa, a ludicidade. Ela tem o seu valor, ela tem a sua importância. É tão importante que até nas faculdades, não é? Já temos alunos fazendo doutorado e trazendo para a sala de aula como mestre a ludicidade dentro das universidades. Imagina um trabalho infantil. Então, ela faz parte. Mas quando nós falamos de gamificação, ela vai mais além, ela é mais abrangente e a gente precisa ter este cuidado. Então, vou repetir, são os princípios de jogos, as regras de um jogo que nós vamos trazer aplicando para o processo educacional. Uma das técnicas e estratégias da gamificação é chamado de storytelling, a storytelling. Então, veja só, como é importante. É extraordinário esse recurso, certo? Que traz a aplicabilidade da gamificação.
Mas o que nós poderíamos falar sobre a storytelling? Bem, a gente sabe aqui que é o contar histórias, né? Contando histórias. O contar histórias desperta o interesse do jogador ao inseri-lo em um cenário enigmático. Por exemplo, nos jogos, o participante ele vai ser levado a um cenário misterioso, curioso, que ele vai estar conhecendo ali. E ele vai ser despertado a se interessar por aquele enigma daquele jogo através de uma história. Assim, vejam o desafio. Nós temos o conteúdo programático, grande desafio. E esse cenário enigmático, misterioso, ele nada mais, nada menos é do que um elo perdido para o aluno. Eita, ele está perdido. É um elo que ele ainda não se encontrou. O aluno não está conectado, nem interessado. Mas a história será contada. E aí a storytelling acontecerá para ambientar o aluno, marcar a lembrança do estudante e o envolver no conteúdo que deve ser assimilado. Segundo estudiosos, o nosso cérebro é incentivado a responder a gatilhos emocionais. E a storytelling gera esses gatilhos. O contar histórias gera esses gatilhos. Ela é muito importante. Eu coloquei aqui no primeiro dia de escola, a presença da mãe ambientou rapidamente a criança. Então, nós podemos dizer que o contar histórias ambienta rapidamente a criança, porque ela mexe, ela responde aos gatilhos emocionais. Veja só, a storytelling, ela, por exemplo, está tudo enigmático, está obscuro. Mas, porém, contudo, todavia, a história contagiante, ela vem mudar esse cenário, ela vem trazer luz, ela vai tirar o aluno da escuridão. Por quê? Porque ela se propõe a trazer vida, ela mexe com o emocional, ela provoca sentimentos de alegria, de tristeza, de curiosidade, certo? O educador, ao contar histórias emocionantes, verdadeiras, que têm até ocorrido na vida dele, como histórias fictícias, poderá oportunizar, trabalhar não só o conteúdo, como a autonomia do aluno, a interação entre eles, o gerenciar pensamentos, conduzi-lo a ser protagonista da sua própria história. Examina aqui essas crianças, todas ouvindo a história. Como você, educador, como você, mediador, nesta construção de conhecimentos, pode se apropriar através desse contar de histórias, trabalhar de diversas formas, numa multiforme sabedoria, alicerçando vida, a vida num todo de cada criança, na sua vida profissional, estudantil, emocional, porque nesse contar de histórias, o professor poderá trabalhar em diversos ângulos. É muito importante o contar de histórias. Para isso, gente, o contar histórias tem que ser contado com um jeito fascinante, para que seus alunos possam aprender, não é? É interessante que no contar a história, o professor possa conduzir seus alunos a uma reflexão, a eles refletirem sobre o personagem principal, o herói que será apresentado na narrativa. Esse protagonista da história, ele precisa ser levado a, a, a trazer, a suscitar, a despertar no aluno uma empatia.
O aluno precisa ter uma empatia com esse herói. Ele precisa se identificar com esse herói. Isso é muito importante para que o professor aproveite, oportunize o trabalhar, né, o aluno na sua formação. O contar de história também, você pode envolver outra disciplina, outro professor com você. Pode tornar muito interessante. Na história, há sempre uma problematização. E nessa problematização, é valioso, é relevante você destacar os desafios que os personagens principais enfrentam, a limitação desses personagens, algum momento de fraqueza que eles possam ter e a superação que eles devem adquirir. Os obstáculos da história devem se apresentar quase intransponíveis, mas a perseverança desses personagens vão trazer conquistas para eles. Então, gente, é muito importante. Você pode trabalhar o seu conteúdo da língua portuguesa, inserir esse conteúdo e trabalhar, como nós já vimos, não é? A parte também emocional, o construir o aluno como protagonista da sua própria vida, do seu próprio conhecimento, produzindo dentro dele autonomia, ajudando a vencer os seus medos, medo da prova, medo de não conseguir responder com eficiência, com eficácia aquilo que lhe é pedido. Tudo isso nós podemos trabalhar contando histórias. O contar histórias é uma ferramenta extraordinária, que ao ser bem usada, ela trará provavelmente mudanças de comportamento. O aluno passará a se interessar pelo conteúdo, o aluno crescerá, adquirirá uma inteligência emocional, como tanto fala Augusto Cury, e que algumas escolas também já estão colocando na grade curricular o estudo da inteligência emocional. E através do contar das histórias, o professor poderá lançar os desafios, recompensas, trabalhar com esses desafios, e tudo isso vai ser muito interessante, que nós também vamos abordar. Mas antes dessa abordagem, eu gostaria de mencionar que o contar histórias é tão importante, não só na vida pedagógica, como também ela tem adentrado na história do marketing. É muito importante, é, é, é interessante como isso tem acontecido. E vocês podem, inclusive, até procurar na, como é que se diz, na internet, que vocês vão encontrar. Mas deixa eu contar aqui para vocês. Veja só, as histórias, elas sempre aproximam, humanizam. É uma estratégia tão impactante que realmente ela tem tido sucesso no marketing. Então, deixa eu te contar a historinha que aconteceu em relação ao sucesso no marketing, tá bom? Eu vou mudar o nome do personagem, embora que essa história está na internet, neipatel.com. Bem, havia um determinado jovem que direcionou a sua vida profissional para as vendas. Seus primeiros passos foram escrever um excelente texto para fazer propaganda do produto que ele decidira vender. O seu produto, este produto que ele anunciava, tinha como objetivo ensinar como as mulheres poderiam encontrar seu companheiro ideal. Interessante, não é? Porém, para sua decepção, foi um fracasso. Ele não conseguiu o almejado. Só obteve poucos clientes. Somente alguns compraram seu infoproduto. Até que ele tomou uma importante decisão na sua vida. Ele desistiu? Não, de forma alguma. Claro que não. Ele não desistiu dos seus sonhos. Ele prosseguiu na caminhada, firme e forte,
bem decidido a vencer os desafios, a derrubar todos os obstáculos que tivessem na sua frente. E foi tremendo, ainda e muito simples. Para realizar seus sonhos com total sucesso, o jovem perseverante decidiu fazer seu marketing usando a estratégia da storytelling, o contar histórias. Ele foi contagiante ao contar a história, e ele contou uma faceta de sua história, a sua história verdadeira, que se coadunava com o produto que estava à venda. Estão curiosos para conhecer a história do jovem? Eu não sei toda, mas sei um pouco. Então vamos lá. Sua namorada, que atualmente é a sua esposa, ela usou várias técnicas de apelo emocional para seduzi-lo. E esses recursos sedutores, essas técnicas que ela utilizou, funcionou de maneira bem satisfatória. E ele contou essa história dele verdadeira, contou sobre as técnicas, e então ele obteve um sucesso extraordinário. Foi um grande sucesso. Eu só não sei quais foram as técnicas, eu preciso estar com ele para saber. Então, veja, havia um público desafiador que participava de um cenário enigmático, que era a necessidade de conquistar o bom marido, era o conteúdo que ele tinha, que elas tinham que aprender. Havia um jovem vendedor que desejava conquistar esse público, o professor, oferecendo-lhe alternativas de solução e trazendo tanto para ele como para o público uma satisfação completa, um sucesso extraordinário. Então, o professor é esse vendedor, não é? Ele quer proporcionar ao público, ao estudante, o sucesso para o estudante. Então, ele quer é, desmembrar o mistério das letras da língua portuguesa, esse conteúdo maravilhoso para o aluno, certo? Não deixar que isso esteja distante do aluno, mas esteja bem perto e seja emocionante para o aluno, trazendo satisfação para o professor, como trouxe para o vendedor e ele ganhou muito dinheiro. E o professor vai ficar muito satisfeito com o seu sonho, que é ver a aprendizagem, o aluno sendo protagonista, tendo autonomia, certo? E ele conseguirá fazendo o quê? Contando histórias com um jeito fascinante. A história precisa ser contada de maneira fascinante. E nessa própria história, o professor poderá exatamente lançar desafios, missões, prometer recompensas, que faz parte da técnica da gamificação, né? Ainda continua fazendo linha com essa estratégia extraordinária, certo? Então, veja, como é importante. Nós sabemos que a missão, ela precisa ser estabelecida, bem clara, bem estabelecida, para que haja um grande sucesso. O educador, o mediador no processo de ensino-aprendizagem, ele deve atuar com muita clareza. Ele precisa mostrar os desafios que o aluno, né, deve obter, como o aluno deve conquistar, dar a ele as diretrizes. Outra coisa muito importante é equalizar o grau de dificuldade. Esse grau de dificuldade, ele não pode assim ir além daquilo que se possa exigir do aluno, nem também tão pouco, nem tão difícil, nem tão fácil. É aquela história, nem 8, nem 80, não é? Então, a coisa não pode estar num grau de dificuldade extrema, extrapolando o que se deve, nem também ser algo tão simplório, tão fácil, que torne aquilo insignificante e tedioso para o aluno. Então, é muito importante quando você estabelecer as missões, estabelecer os desafios para que ele possa vencer, você equalize o grau de dificuldade.
Dentro desses desafios que você vai estabelecer como mediador para o seu aluno, não é? Se coadunando com o seu conteúdo, você precisa trazer o sabor também e faz parte da gamificação. É uma estratégia, uma técnica da gamificação. O aluno conquistar medalhas, conquistar prêmios. É interessante inserir a competitividade, certo? A competição deve se fazer presente com essa estratégia da gamificação. Ela está inserida nessas técnicas e é muito relevante. Então, o sabor de angariar medalhas e prêmios e ter seu nome associado a tais méritos proporciona uma sensação de vitória inigualável. E o feedback? O feedback é muito importante. O aluno precisa estar ciente daquilo que vai estar acontecendo com ele, tanto de sucesso como ainda da dificuldade da aprendizagem. Pode ser que ele ainda não tenha alcançado e ele precisa saber que não alcançou, para poder aprender também com os seus erros, com suas dificuldades. Ele precisa, faz parte do processo de ensino, esse feedback para o aluno. E você pode fazer um quadro aqui como esse aqui que você está vendo, porque você vai dando gradativamente, paulativamente, o feedback que o aluno precisa. Então, veja, competição, ela pode ser algo negativo, mas se você utilizar dentro dessa metodologia ativa, dentro dessa gamificação, usando os recursos da dos princípios dos jogos, você vai ver que você, com sabedoria, professor, como mediador, saberá conduzir a competição de uma maneira tal que venha a ser muito promissor para o aluno. Como diz Lopes, quando trabalhamos as emoções decorrentes de jogos competitivos, a criança pode lidar com seus sentimentos, ganhar ou perder, em um contexto grupal, preparando-se para a vida e para a sociedade. Então, vamos pesquisar mais sobre gamificação, vamos nos envolver com a gamificação e vamos aplicá-la na nossa sala de aula. E, com certeza, nós iremos obter a realização dos nossos sonhos e ver o sucesso do nosso aluno. Vamos agora interagir no nosso grupo.